1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o 26. Diz assim a palavra de Deus: Porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos agora para Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor haja poderosamente no meio da Tua igreja nessa noite, através do Teu Espírito Santo, Pai. Que haja conversões aqui, que haja vidas restauradas, Senhor, e que o Senhor atue poderosamente, Pai, através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor me use conforme o Teu querer. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu sofri um acidente de moto. Aí nesse acidente de moto, eu não parei na placa pare, eu avancei ela, aí veio um carro e atingiu a moto na lateral. E atingiu também a minha perna, junto com a moto. Aí eu tive uma fratura, na verdade 2 fraturas, nos ossos do tornozelo. Aí foi necessário fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia foi colocado a haste e também aqueles pinos, né, de metal. E depois da cirurgia tem aquela parte que você tem que ficar com o pé imobilizado por um bom tempo, né? Você não pode mexer, você tem que usar aquelas botas ortopédicas, né, aquelas pretas, e você não pode colocar o pé no chão de jeito nenhum, você tem que andar de muleta. E durante esse processo de recuperação que eu tive, uma das coisas que me chamou a atenção foi algo conhecido como atrofia muscular. Atrofia significa falta de desenvolvimento ou diminuição de volume. Então a minha perna, por ficar imobilizada e eu não poder utilizá-la ela como normal, a musculatura ela atrofiou. O que isso significa? Que uma perna minha estava normal e a outra estava fina, ficando assim, né? E eu olhava para a minha perna e eu ficava preocupado. Porque eu falava assim, será que vai voltar ao normal? Será que eu vou ficar com uma perna mais fina que a outra? Como que eu vou usar bermuda agora? Só que, graças a Deus, depois de muito tempo, eu fiz várias sessões de fisioterapia, né, fortaleci a musculatura novamente, ou seja, voltei a utilizá-la e ela voltou ao normal. O texto que nós lemos mostra que a igreja é o corpo de Cristo. E os crentes, todos nós aqui, nós somos membros desse corpo. E assim como no corpo humano, um membro que fica inativo, ou seja, fica imobilizado, ele também pode atrofiar.
atrofiar espiritualmente. E o que nós vamos ver nessa noite é que a igreja é o corpo de Cristo. Os crentes são os membros desse corpo. E para um perfeito funcionamento do corpo, é necessário que cada membro desempenhe a sua função. A porção do texto que nós lemos aqui começa com a palavra porquê. E essa palavra, ela indica que o que vai ser dito agora, ela tem uma conexão, uma ligação direta com o que foi dito anteriormente. Então, nesse capítulo, do verso 1 até o 11, o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais. E ele está falando a maneira que o Espírito Santo distribuiu esses dons espirituais para a sua igreja. Então é importante a gente saber que Paulo aqui ele estava falando sobre os dons, e agora ele vai conectar esse assunto com a igreja. E Paulo vai ilustrar essa verdade relacionando a igreja, comparando a igreja com o corpo humano. Ou melhor dizendo, ele vai comparar Cristo como sendo um corpo. Porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo representa a igreja. Para a gente entender melhor esse conceito, a gente pode lembrar da passagem em que Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco. E ele diz assim para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que quando a gente lê o livro de Atos, em que momento Paulo persegue Jesus? A gente não vê isso. O que nós vemos é Paulo perseguindo ferozmente a igreja, os crentes daquela época. Então qual que era o sentido dele perguntar por que me persegues? É simples. Ao perseguir os cristãos, ou seja, a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós vemos isso em Efésios 1, 22 e 23. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. E no mesmo capítulo que a gente leu, no verso 27, diz o seguinte: vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Eu separei o sermão em 2 pontos, e o primeiro ponto é: quem faz parte desse corpo? Vamos ler o verso 12 novamente. Porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. O nosso corpo, o corpo humano, ele é formado por diversas partes. E cada uma dessas partes, por sua vez, é formada por diversas estruturas e por diversos sistemas. E cada um tem sua função específica no corpo. Porém, mesmo com toda essa diversidade, existe um único objetivo. Qual que é o objetivo? O perfeito funcionamento do corpo como um todo. A igreja, ela não é diferente. Cada um de nós recebeu um dom, ou alguns dons. E se nós somos membros do corpo de Cristo, cada um desses dons não foi dado para nosso benefício próprio, mas foi dado para servir a igreja como um todo. O apóstolo Paulo ele nos ensina também que existe algo que liga cada membro da igreja. Olha só o verso 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, e ele sabe que a igreja de Corinto ela é formada por pessoas com condições e posições diferentes na vida, né? E ele destaca essas diferenças raciais, culturais, sociais. Ele fala judeus, gregos, escravos e livres. Mas ele também destaca coisas em comum que aquelas pessoas possuíam. Todos tinham sido batizados por um só Espírito. E todos tinham bebido de um só Espírito. E essas duas afirmações, elas se referem à mesma coisa. Só que, primeiramente, a gente tem que entender que quando ele fala batismo, que ele não está falando do batismo de forma literal, ou seja, batizar com água. Mas ele está falando no sentido figurado. Olha só Atos 1,5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. O que Paulo está falando aqui é sobre regeneração. O que é regeneração? Regeneração é o ato em que Deus, através do Espírito Santo, ele age no pecador, regenerando a alma que estava espiritualmente morta. Regenerar significa dar nova vida,
Ou seja, é quando Deus tirou você do lamaçal do pecado, é quando Deus te deu um novo coração e Ele te transformou numa nova criatura. Esse ato de regeneração, ele é totalmente divino. E ele não depende de forma alguma do desejo ou do esforço do próprio pecador. Algumas pessoas imaginam que a salvação é como um náufrago que está se afogando. Então vem um salva-vidas, joga uma boia para ele agarra nessa boia e então ele é resgatado. Quando, na verdade, esse processo, se a gente fosse ilustrar dessa mesma forma, o jeito correto seria o seguinte: o náufrago, ele não está se afogando, ele já está morto. Aí eu pergunto para vocês, um morto pode segurar numa boia? Não pode. Então o salva-vidas ele tem que pular no mar, puxar o náufrago para a beira, fazer respiração boca a boca, até que ele seja reanimado. Esse é o processo correto. E Efésios 2:1 descreve isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Paulo também ele fala aqui de um beber de um só Espírito. E ele está reforçando a ideia anterior. Né? Ele usa esse termo aqui, beber do Espírito, porque a Bíblia, algumas vezes, se refere ao Espírito Santo como água viva. Nós vimos isso na pregação do pastor Fernando. João 4:10. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Está falando do Espírito Santo. E com isso, irmãos, com esses versos aqui, nós aprendemos o seguinte: só faz parte da igreja de Cristo, ou seja, do seu corpo, quem foi regenerado pelo Espírito Santo. Nós temos percebido aqui no nosso país o crescimento de um movimento conhecido ou chamado evangelicalismo. No último dia 20, aconteceu em São Paulo a Marcha para Jesus. Vocês acompanharam isso? Essa Marcha para Jesus contou com um público estimado de 3 milhões de pessoas. E foram 12 horas de caminhada ao som de muita música gospel. Paralelo a isso, igrejas e mais igrejas têm surgido no nosso país. Diversas denominações. As placas que a gente vê, os nomes, são os mais criativos possíveis. E as doutrinas dependem de quem a igreja quer alcançar. Ou melhor, de quem a igreja quer agradar. Igreja para jovens, igreja para velhos, igreja para ricos, igreja para pobres, igreja para roqueiros, igreja para rappers, igreja para esportistas, igreja para gays, com pastor gay. Enfim, a impressão que nós temos é que virou moda ser evangélico aqui no nosso país. E eu fico imaginando o seguinte diálogo, né? Um sujeito fala para o outro assim: então você quer ir para a igreja? Aí o outro fala assim: olha, querer eu quero, mas tem que abrir mão de tantas coisas. Aí o outro responde de volta: cara, esquece isso, não tem que abrir mão de nada. Você tem que procurar um lugar que se adeque às suas necessidades, um lugar que você se sinta bem. O cardápio é o mais variado possível. Existe uma infinidade de opções. Tem igreja com show gospel, com balada gospel, com bar gospel, com carnaval gospel, com arraiá gospel, para quem gosta, né? Junho está aí. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: nós não vimos aqui que a igreja é o corpo de Cristo? Então isso significa que essas aberrações que nós temos visto por aí, isso é o corpo de Cristo? Será que essas igrejas mundanas são o corpo de Cristo? Igrejas em que acontecem coisas que até os não crentes ficam escandalizados. Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas que não creem estão olhando para dentro das igrejas e vendo os evangélicos, e as pessoas estão ficando indignadas com o que tem acontecido dentro da igreja. E há quem possa dizer assim: Maurício, cuidado, hein, você está julgando. Julgando. O cara, ele vive de qualquer jeito. Ele apronta a semana inteira. Vive em rebeldia total contra Deus. Aí quando chega no domingo, ele faz check-in na igreja, ele tira uma selfie, ele posta na rede social e escreve assim: #gratidão. Faça-me o favor.
Eu quero que vocês entendam que estar dentro de um prédio, ter um certificado de batismo, ter o nome na lista de rol de membros, ter uma carteirinha, fazer parte de um grupo de WhatsApp, usar uma camiseta, carregar um crucifixo, nada disso significa pertencer à igreja de Jesus Cristo. Nada disso significa que você é membro do corpo de Cristo. Só existe uma maneira de você ingressar na verdadeira igreja de Cristo. Só existe uma forma de você fazer parte do corpo de Jesus, e é nascendo de novo. É sendo regenerado pelo Espírito Santo. É tendo o seu coração de pedra substituído por um coração de carne. Você foi regenerado pelo Espírito Santo? Você realmente faz parte do corpo de Cristo? Ou você é um mero frequentador de cultos? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Ao contrário do que muitos pensam, a igreja não é um clube. A igreja é o corpo de Cristo. E tem gente brincando com isso. Então esse é o primeiro ponto. Nós perguntamos, quem faz parte do corpo? E nós vimos aqui, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, agora fazem parte do corpo de Cristo. E o segundo ponto é, se você faz parte do corpo, qual a sua função? Para que o corpo humano ele funcione corretamente, cada membro deve desempenhar sua função. Paulo ele faz essa comparação para dizer à igreja de Corinto que Deus tinha abençoado aqueles cristãos ali com diversos dons e talentos. E para que o corpo funcionasse corretamente, cada um ali deveria desempenhar o seu papel. Mas quando o assunto, irmãos, é dons, talentos e funções específicas na igreja, aparece algo chamado ciúmes. Só que isso não acontece aqui na Igreja Batista da Graça, mas acontecia lá na igreja de Corinto. E para tratar isso, Paulo ele imagina a seguinte situação: as partes do corpo conversando entre si. Olha só o verso 15 e o 16. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Porque há quem diga que a mão é mais importante do que o pé, porque a mão é mais hábil, tem mais utilidade. Também o olho mais importante que a orelha, porque se a pessoa não tiver os olhos, a visão, ela vai viver num mundo de escuridão. Mas se ela for apenas não tiver um problema auditivo, ela ainda vai continuar vendo tudo, só não vai escutar. Da mesma forma, isso pode acontecer entre os membros da igreja. Um irmão que não possui um certo dom, ele pode olhar para o outro que possui e se sentir enciumado ou diminuído. Mas, gente, eu vou direto ao ponto. Essa conversa ela é inútil e fútil. Essa conversa que as partes do corpo estão tendo. O funcionamento do corpo é assim, ó. O pé ele faz parte do corpo assim como a mão. E a orelha faz parte do corpo assim como o olho. Não existe diferença. Todos fazem parte do corpo. Olha o verso 17. Se o corpo todo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Ou seja, tanto no corpo humano como na igreja, existe uma dependência mútua. Um depende do outro, cada um na sua função. E quando todos os membros utilizam os dons e talentos que foram dados pelo Espírito Santo, a igreja funciona com eficiência. Dito isso, Paulo ele já antecipa alguns questionamentos que poderiam surgir. E que poderiam ser questionamentos que estão em nossos corações aqui nessa noite. Por exemplo, eu não gosto da função que eu desempenho. Ou, eu queria ter os dons e talentos daquele irmão ali. Ou ainda, eu acho que eu nem tenho dom e talento nenhum. Acho que Deus esqueceu de mim na distribuição. Mas o texto, ele responde tudo isso. Se você não gosta da função que você desempenha, ou não está satisfeito com os seus dons, dá uma olhada no verso 18. Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Aí você pode perguntar, então quer dizer que eu tenho que ficar infeliz fazendo o que eu não quero fazer? Não, não é isso. Cada caso é um caso, não tem como a gente falar aqui de maneira geral. Se você está vivendo isso,
ore a Deus, converse com outros irmãos, procure aconselhamento pastoral. O que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou querendo mostrar, é que foi Deus quem distribuiu os dons de acordo com o seu plano por meio do Espírito Santo. A partir do momento que você se coloca contra isso, é como se você estivesse dizendo assim: Deus, o Senhor não sabe muito bem cuidar do seu corpo. Eu sei melhor que o Senhor. Então, eu não estou bem aqui. Eu queria ir ali. E se você ainda não identificou os seus dons, você não sabe como servir, e às vezes você até pensa assim: eu não tenho dom nenhum. Veja o verso 11 desse mesmo capítulo. Paulo ele listou vários dons espirituais, e agora ele diz o seguinte: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Então isso significa que os dons, eles não são exclusivos para uma parcela da igreja. Não é só para a liderança, os dons. Os dons são para todos os crentes. Então a recomendação é a mesma. Se você tem pensado isso, ore a Deus, converse com outros irmãos, aconselhe-se com o pastor. Você foi regenerado. Aliás, se você foi regenerado, você faz parte do corpo de Cristo. Você possui dons que devem ser utilizados para servir e para glorificar a Deus. Vejamos agora os versos 19 e 20. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Se todos nós, todos os crentes fossem iguais e fizessem a mesma coisa, então não haveria um corpo, existiria um único membro. Entretanto, mesmo havendo tantas diferentes funções no corpo de Cristo, não existe independência. Então talvez aquele irmão que possua um dom de destaque, às vezes ele pode se sentir tentado a achar que ele é autossuficiente, mas ele não é. Porque a palavra diz aqui que nenhum membro do corpo pode olhar para o outro e falar assim: ó, eu não preciso de você. Não pode dizer isso, porque essa ideia de superioridade não é bíblica. E Paulo explica isso, dos versos 21 ao 25. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então nós podemos considerar membros como as mãos e como os pés, sendo os mais fortes. E ao mesmo tempo a gente pode considerar um membro interno como o fígado, por exemplo. Um membro mais fraco. Só que sem o fígado, o corpo não funciona. Da mesma forma, as partes do nosso corpo que a gente considera mais indecente, eu não preciso falar o nome aqui, são as partes que nós temos mais cuidado em vestir e cobrir. Vocês já perceberam isso? E enquanto as partes que a gente considera decentes, como o rosto, por exemplo, a gente não tem essa preocupação. Então, na igreja de Cristo, deve ser do mesmo jeito. Se existem membros entre nós com mais fragilidades, os membros não devem desprezá-lo. Os outros membros não devem rejeitá-lo, mas protegê-lo e ocultá-lo. Ou seja, não deve haver divisão. O que tem que haver entre nós é um bem-querer, um afeto, um respeito, uma estima, uma dedicação, um para com o outro. E finalmente o verso 26, que diz: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então Paulo está descrevendo a igreja aqui como um corpo físico, vivo, um organismo vivo. Porque pensa assim, gente, quando a gente machuca o dedinho do pé, e a gente bate ele, machuca feio mesmo, aí a gente começa a mancar.
Ou seja, o dedinho afeta o corpo inteiro. Da mesma forma, quando a gente vai lá e come alguma coisa, a gente enche o nosso estômago, o corpo todo é satisfeito. Semelhantemente, quando um membro da igreja ele perde um ente querido, por exemplo, todos os outros têm que sofrer essa dor com ele. E da mesma forma, quando um membro ele comemora uma realização, todos os outros membros têm que se alegrar junto com ele. Os membros do corpo de Cristo devem ser assim: chorar com os que sofrem e se alegrar com os que festejam. E com isso, irmãos, nós aprendemos que Deus distribuiu dons para todos os crentes, e eles devem ser utilizados para servir. Certa vez, o reverendo Augustus Nicodemos, ele disse o seguinte, que nós, os reformados, a gente corre o risco de pensar que o único dom da igreja é o do pastor, de pregar. E o restante da igreja não precisa fazer mais nada. E as pessoas podem olhar para a igreja e imaginar como se ela fosse um grande ônibus. Os membros são os passageiros. O pastor é o motorista. E o tesoureiro é o cobrador. Só que, gente, a igreja de Cristo ela não é como um ônibus. E você não é, ou pelo menos não deveria ser como um passageiro que fica sentado enquanto os outros estão trabalhando. Diversas igrejas têm lutado contra uma certa negligência, contra um certo descuido que tem acontecido. Muitas vezes, uma minoria dos membros faz todo o trabalho da igreja. Eles trabalham no conselho ou na diretoria, dão aulas na escola dominical, visitam os doentes, aconselham novos membros e participam de todos os outros trabalhos da igreja. Enquanto a maioria dos membros estão ociosos e participam somente do culto de domingo. Quando vem no culto de domingo. E aí, quando eles olham para esses membros que trabalham fielmente na obra de Deus, ao invés deles quererem imitar, né, que eles falarem, nossa, olha como eles estão trabalhando, eu quero fazer isso também, eles ficam descontentes às vezes. Muitos criticam a liderança da igreja, demonstram inveja, guardam ressentimento e até causam atritos. Às vezes, essas pessoas até saem da igreja por causa disso. Só que sabe o que acontece quando ele vai para outra igreja? Chega aquele momento de recepção. Nossa, que amor dessa igreja. Depois o ciclo vai começar de novo. Vai acontecer a mesma coisa. E essa pessoa vai ficar quicando de igreja em igreja. Pingando, de igreja em igreja. Irmãos, Deus não se esqueceu de ninguém na distribuição de dons e talentos. A Bíblia ela apresenta várias listas, né, contendo esses dons. Só que o foco hoje não é, né, falar sobre cada um deles, explicar cada um deles. Mas existem 3 listas principais, que vai colocar aqui, que estão em 1 Coríntios 12, do 4 até o 11, 1 Coríntios 12, 28, e Romanos 12, do 6 ao 8. Né? Então, se vocês quiserem marcar, para olharem, né, com mais calma na casa de vocês, eu vou citar somente alguns dons dessas listas, para vocês terem uma ideia do que são esses dons. O dom do serviço, do ensino, do encorajamento, da liderança, da misericórdia, da fé, da cura, da realização de milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas. Só que eu quero que vocês lembrem que essas listas aqui, a gente entende que elas não são exaustivas. Ou seja, elas não são completas. Esses dons aqui que são citados nessas listas, eles possuem desdobramentos. O que isso quer dizer? Você não vai encontrar aqui escrito assim, dom de louvor. Só que nós podemos considerar o dom que os nossos músicos aqui, eles possuem, um desdobramento do dom de ensino, por exemplo. Porque afinal, os louvores, eles também têm esse propósito. Né? Quando a igreja está cantando os louvores, está prestando atenção nas letras, a igreja também está aprendendo verdades bíblicas, princípios, doutrinas. O que eu quero que vocês percebam aqui é que Deus nos abençoou com diversas habilidades, naturais e sobrenaturais. Todos nós possuímos dons e talentos. Agora o que falta então?
que falta muitas vezes é o desejo de servir. O que falta é a disposição para doar-se. Ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer assumir compromissos. Ninguém quer investir. Seja tempo, seja esforço, seja dinheiro. Quantas vezes no dia da entrega das cestas básicas aqui, apareceram meia dúzia de gente para entregar as cestas? Aí eu pergunto para vocês, será que precisa ter bacharel em teologia para entregar a cesta, pregar o evangelho e orar por algumas pessoas? O que não falta são oportunidades para você servir, para você ser um membro funcional e atuante no corpo. Quer você seja um olho, quer você seja uma orelha. Você tem que buscar ser uma bênção dentro do corpo de Cristo. Aí você pode falar assim, Maurício, eu não sei o que fazer. Eu vou dar algumas sugestões aqui. Você pode limpar o prédio da igreja, você pode instruir as crianças mais novas, você pode visitar alguém que está doente, você pode conversar com um membro mais velho, você pode tocar um instrumento, você pode oferecer ajuda nos trabalhos domésticos para os mais idosos e para os mais necessitados, você pode ensinar na escola bíblica, você pode fazer comida para compartilhar, e há quem diga que esse aqui é o que mais dá galardão, fazer comida para compartilhar. Oferecer suporte técnico, trabalhar na parte administrativa, encorajar o seu pastor. Quando foi que você fez isso a última vez? Cuidar dos seus irmãos. O que eu quero que vocês entendam aqui, irmãos, é que você, cada um de nós, a gente não tem o direito de enterrar os nossos dons e talentos. Eles não pertencem a você. Eles não são para o seu bel prazer. Eles pertencem a Deus e foram dados a você com um propósito: servir a igreja e assim contribuir para o seu bom funcionamento. E lembrando que um dia você vai ter que prestar contas a Deus de cada dom que você recebeu, a maneira que você empregou e a maneira que você desenvolveu esses dons durante a sua vida. Você tem cumprido a sua função como membro do corpo de Cristo? Você tem utilizado seus dons e talentos para servir e glorificar a Deus? Ou você tem sido negligente e egoísta? Às vezes, irmãos, você gosta de comer um determinado alimento. Só que você sabe que se você comer aquele alimento, vai fazer mal para o seu estômago. Ou seja, o seu paladar gosta daquele alimento. Só que se você comer, vai prejudicar o corpo todo. Então, por causa disso, o que você faz? Você não come. O paladar gosta, mas faz mal para o estômago. Então, você não come. O corpo de Cristo é um organismo vivo também, com muitas partes, sim, mas que expressa uma unidade que deve ser harmoniosa. Fazer parte desse corpo não é uma tarefa fácil. É uma vida cheia de renúncias, cheia de sacrifícios. Você tem que esquecer os seus caprichos, você tem que começar a pensar no corpo. E se te falta motivações para fazer isso, eu poderia aqui ficar listando vários, mas eu vou falar apenas um. E eu vou fazer isso através de uma pergunta. Você sabe o quanto que custou você fazer parte da igreja de Cristo? O quanto que custou você fazer parte do corpo? Se você não sabe, eu vou te responder. Custou a vida do Filho de Deus. Para que você hoje pudesse fazer parte do corpo, o corpo físico de Jesus teve que ser moído na cruz. E ele teve que suportar toda a ira de Deus sobre si. Cabeça, rosto, costas, lado, mãos, pés, todo o corpo de Cristo foi dilacerado para que você pudesse ingressar no corpo, que é a verdadeira igreja. Vocês se lembram? Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A morte de Cristo, como nós cantamos aqui, foi uma morte vicária, ou seja, uma morte substitutiva. O que isso significa? Que todos aqueles que creram, que creem e que crerão em Jesus Cristo foram crucificados juntamente com Ele. O sofrimento de Cristo é o sofrimento que nós
merecíamos. E isso significa que não há mais preço a pagar. E da mesma forma, como o Pai honrou o Filho e não permitiu que ele ficasse numa sepultura, mas o ressuscitou e o glorificou, assim também, no último dia, a igreja de Jesus Cristo será honrada e glorificada através do Filho. Efésios 5, do 25 ao 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, esse texto aqui, ele não está exigindo uma igreja perfeita, porque nós somos pecadores ainda. Mas nós temos que entender que é Deus que nos capacita a fazer a obra. É Deus que nos capacita a cumprirmos o nosso papel. Só que da mesma forma, a Bíblia vai nos encorajar a gente se esforçar. A gente não pode ficar parado. Vocês se lembram da ilustração? A gente não pode ser passageiro, ficar sentado enquanto as outras pessoas trabalham. A gente tem que se esforçar, a gente tem que se doar, a gente tem que se sacrificar pelo corpo de Cristo. E eu dei um bom motivo para isso. Cristo entregou seu próprio corpo, ele foi moído para que você fizesse parte do corpo. Que outro motivo você quer para desempenhar o seu papel dentro do corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Os crentes são membros desse corpo. E para o perfeito funcionamento do corpo, é necessário que cada membro desempenhe a sua função. Se você já faz parte da igreja, da verdadeira igreja, cumpra o seu papel como membro do corpo de Cristo. Assuma o seu compromisso. Seja um membro que funciona, que atua, que doa, que serve, que se sacrifica para manter a unidade da igreja. Faça isso por gratidão diante do que Cristo fez por você. E se você ainda não faz parte desse corpo, só existe uma forma de você ingressar nele, e é sendo regenerado. Tá, Maurício, mas você falou que eu não posso fazer nada para que isso aconteça. Você pode fazer uma única coisa: clamar a Deus. Você pode fazer isso nessa noite. Se você percebeu que você não faz parte, se você sabe que você não faz parte do corpo de Cristo, você pode se colocar diante de Deus e clamar para que Ele te batize com o Espírito Santo, para que Ele te dê de beber do Espírito Santo, para que Ele te dê de beber da água viva. Vamos orar?